da tabela periódica. Lembra que eu falei para vocês? Então, para dar continuidade aos estudos, não vai dar tempo de falar da radioatividade, porque acaba que é um gancho também que parte de modelos atômicos. Então, eu vou falar hoje da tabela periódica, um pouquinho de distribuição eletrônica, e eu trouxe 2 exercícios do Enem que cobram esse tipo de conceito, tá bom? Tá bom. Estou terminando de selecionar alguns exercícios para vocês e depois eu mando lá no grupo, tá? Que vocês pediram a lista e ainda não terminei. Beleza. Então, vou compartilhar a tela aqui. Todos estão vendo? Sim. Espera aí, deixa eu colocar em apresentação aqui. A gente vai estudar salto quântico? Não a fundo. A gente estuda o salto na questão energética mesmo, na questão dos fótons e tudo mais. Aprofundado, não. Até mesmo porque não é cobrado, tá? A gente estuda só a nível do que é cobrado. Mas eu posso trazer para vocês artigos, para vocês estarem dando uma lida e tudo mais, tá? Beleza. Bom, então a gente vai falar um pouquinho da tabela periódica hoje. Aspectos históricos, eu vou falar bem rapidamente. Eu trouxe aqui, depois eu vou colocar lá no grupo, 2 links para vocês darem uma lida da aspecto histórico da tabela periódica. Mas é importante saber por que ela foi criada. Ela foi criada para poder organizar todos os elementos químicos que iam sendo descobertos. Então, eles descobriam os elementos químicos e tabelavam ele para depois poder consultar dados sobre aqueles elementos, tá? Então, tiveram várias tentativas, teve o modelo das tríades, o modelo das notas musicais, e assim por diante. Alguns cientistas sobressaíram em seus modelos. Entre eles foram Julius Meyer e Dmitri Mendeleev. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar de Mendeleev. O que eles fizeram? Eles estudaram independentes um do outro, tá? Não estudaram juntos, apesar de que os modelos deles são bem parecidos. O que eles fizeram? Eles pegaram os elementos químicos conhecidos na época. Vou colocar aqui, silencioso. Eles pegaram os elementos químicos conhecidos e organizaram eles em ordem crescente de massa atômica. Então, esse aqui é um exemplo da tabela periódica da época, onde os elementos estão organizados em ordem crescente de massa atômica. Só que existiam falhas nessa tabela, tá? Elementos que ainda não tinham sido descobertos, eles colocavam um pontinho de interrogação. Vocês estão vendo aqui, ó? Sim. São os elementos que não tinham sido descobertos ainda, tá? Só que tinha falhas. Por que tinha falhas? Por conta da existência de isótopos e outros fatores mais, tá? Então, no início do século XX, veio Moseley, que foi o cara, tá? Eu vou tirar isso daqui. Isso. Diminuir aqui. Pronto. Ele foi o cara no estudo de raios X, tá? Então, como ele estava estudando um pouquinho da emissão de raios X, ele descobriu fatores quânticos daqueles elementos. E aí ele conseguiu organizar esses elementos na tabela de uma forma diferente. Por quê? Porque ele descobriu que todos os átomos do mesmo elemento químico tinham a mesma carga nuclear. O que é carga nuclear? O que tem lá no núcleo que a gente aprendeu? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Os nêutrons são neutros, não tem carga, mas os prótons têm. Tem carga positiva. Então, ele descobriu que todos os átomos daquele mesmo elemento tinham a mesma carga nuclear. Aí, essa carga nuclear era o número de prótons. E o que é o número de prótons para a gente? O número atômico? Número atômico, exatamente. A identidade do átomo. E cada elemento tem o seu número atômico. Não existem 2 elementos diferentes com o mesmo número atômico. Então, o que ele fez? Ele organizou essa tabela periódica em ordem crescente, não de massa atômica, mas sim de número atômico. E ficou uma forma mais elaborada e conseguiu prever elementos que ainda não tinham sido descobertos,
E, posteriormente, quando foi descobertos, eles se encaixaram perfeitamente nessa tabela, que é a tabela que a gente utiliza hoje. Então, nós podemos ver aqui que todos esses elementos, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Começa pelo hidrogênio, que tem número atômico 1. Aí, a tabela periódica, pessoal, a gente sempre percorre ela na horizontal, ó. Linha, terminou a linha, vai para a próxima linha. Segunda linha, terceira linha, e assim por diante. Vocês podem verificar que está em ordem crescente, desculpa, de número atômico. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que quer dizer esse número atômico? Número de prótons. Se eu for lá na tabela, o lítio, aqui. Lítio tem qual número atômico? Peraí. Ninguém? Cadê o lítio? Me perdi. E eu na setinha? Ah. 3? 3. Se a gente for lá no carbono, ó, qual é o número atômico dele? 6. 3. Enxofre aqui. 16. 16. Então, esses números que estão em ordem crescente são nada mais, nada menos que os números atômicos, ou seja, número de prótons. Lembra que eu falei para vocês que todos os elementos da tabela periódica estão representados em sua forma neutra? Sim. Então, o que isso quer dizer? Que todos esses elementos têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de Nêutrons. elétrons. Elétrons. Certo? Isso. Então, quer dizer que o lítio tem 3 prótons e 3 elétrons. O nitrogênio tem 7 prótons e 7 elétrons. E por aí vai. Tem outro número em cada quadrinho desse que nos indica uma outra informação. Qual que é essa outra informação? A massa. A massa atômica. Tá? Então, vocês podem ver que esses números são, na maioria das vezes, decimais. Alguém sabe me falar por que eles estão decimais e não inteiros? Eu falei na última aula sobre isso. Não, né? Não. Então, vamos lá. Lembra que na natureza existem átomos de um mesmo elemento químico, porém de massas diferentes? Sim. Lembra disso, gente? Tá. Então, o que se faz para colocar a massa atômica aqui nessa tabela periódica? Eles pegam todos os elementos químicos existentes na natureza, tá? Todos os átomos daquele elemento químico existentes na natureza e fazem uma média dessa massa. Lembra do carbono, que eu falei para vocês? Tem carbono de massa 12, carbono de massa 13, carbono de massa 14, lembra? Sim. Aí eles fazem uma média dessas massas e multiplicam pela abundância. Qual que tem mais na natureza? Pelo valor da massa do carbono aqui, ó, da tabela periódica, olha aqui para vocês verem. A gente já tem uma noção. Qual é o mais abundante? O carbono 12, 13 ou 14? 12, porque a média deu mais próximo do 12. Então, o carbono 12 ele é bem mais abundante na natureza do que o 13, do que o 14. Tá? Então, a massa atômica ela é calculada dessa forma. Bom, essa tabela, ela diz muito mais do que parece. Tá? Ela me fala número atômico, ela me fala massa atômica, ela nos traz também a classificação desses elementos, ou seja, ela fala se o elemento é metal, ametal, gás nobre e por aí vai. Metais. O que são os metais? Os metais nada mais são do que todos esses elementos. Acompanhe a setinha, por favor, para vocês verem, ó. Todos esses elementos que vão desde o hidrogênio aqui, ó, tudo isso aqui, até essa divisão aqui. Tá vendo aqui? Uhum. Daqui para trás, todos esses elementos são metais. Daqui para frente, eles têm outras classificação, tá? Aqui, ó, outra classificação aqui seria o não metal. Aqui, que é o grupo 18, são os gases nobres. Tá bom? Pessoal, essas duas últimas linhas da tabela periódica, lá embaixo, qual a classificação que essas linhas nos trazem?
elas estão como se tivesse aqui nesse quadrinho, ó, 57 a 71, do 89 ao 83. O que vocês acham que são, então, esses elementos? Metais, ametais ou gases nobres? Metais. Metais, tá? Então, eles também são metais. Porém, se todos esses elementos estivessem nessa posição da tabela, o que aconteceria com a tabela? Ela iria ficar muito larga, tá? Porque teria que caber todos ali. Então, eles fizeram uma compactação dessa tabela e colocaram aqui os elementos embaixo. A maioria desses elementos aqui são elementos feitos em laboratório, nem todos, ok? Mas muitos deles, sim. Bom, até aqui alguma dúvida? Não. Se tiverem, vocês podem me interromper, tá? E perguntar. Professora, a senhora pode explicar de novo? Porque minha avó veio aqui me pedir para me fazer uns treinos, eu tive que sair um pouco. Sim, qual que é a dúvida? Assim, basicamente é porque eu não sei muito de tabela periódica, sabe? Eu não entendo basicamente nada, zero. É o Roger que tá falando? Sim, sou eu, Roger. Porque eu diminuí minha tela aqui e não consigo ver quem é que tá falando. Reconheci a voz. Bom, Roger, a gente está falando dos elementos químicos da natureza, como eles são tabelados. Eu falei um pouquinho que existiram outros cientistas que fizeram outros modelos, tá? Mas que esse é o modelo atual, de Moseley. Ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Na última aula eu falei que era o número atômico, que são o número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas que estão no núcleo, certo? Certo. Então, se a gente olhar aqui, ó, número 1, número 2, 3, 4, 5, então tá em ordem crescente do número atômico. Se eu for lá no sódio, que é o Na, olha aqui para vocês verem, e vou verificar lá que ele tá no quadradinho 11. O que isso quer dizer? Que o número atômico dele é 11. Ele tem, então, 11 prótons, certo? É a carga positiva dele. Porém, todos esses elementos da tabela periódica estão organizados de forma neutra, ou seja, eles estão representados com o mesmo número de prótons e elétrons. Então, se eu estou falando que o sódio tem 11 prótons, automaticamente eu deduzo que ele tem 11 elétrons. Magnésio tem 12 prótons, número atômico 12, então ele tem 12 elétrons. Alumínio, aqui, ó, número atômico 13, tem 13 prótons e também tem 13 elétrons. Eu falei também, Roger, que aqui dentro de cada quadradinho tem o número da massa atômica também. E que essa massa atômica ela é representada de uma forma, é feita uma média de todos os elementos daquele. Por exemplo, todos os átomos de carbono existentes na natureza, eles fazem uma média das massas atômicas desses átomos e colocam aqui para a gente, de acordo com a abundância na crosta terrestre. Bom, por isso que os números são decimais, tá? Bom, falei também, aqui por último eu estava falando, que dá para ver também se os elementos são metais, ametais, gases nobres, enfim. Todos os elementos que partem daqui até essa partezinha aqui, ó. Grifada. Essa divisão, tá vendo? Uhum. São metais. O hidrogênio, ele está aqui. Só que o hidrogênio, ele é um elemento à parte. Ele não é metal, ele não é ametal, tá? Ele é o hidrogênio. Só para vocês entenderem. Tanto que ele não acompanha as cores aqui dessa legenda. Ele é uma corzinha cinza, porque o hidrogênio é um elemento à parte. Ele não era nem para estar aqui nesse grupo 1. Ele só está aqui, depois eu vou falar para vocês o porquê. Ele está aqui por conta do elétron na camada de valência, mas ele é à parte. O restante tem definição, tem classificação. Então, todos esses elementos são metais. Essa partezinha verde são ametais ou não metais. E esses aqui são os gases nobres, ok? Grupo 18. Okay. E todos esses elementos aqui de baixo também são metais. Eles não estão aqui, porque senão a tabela ficaria muito larga. Foi isso que eu falei até agora. Acompanhou aí? Entendi. Bom, outras informações. O que a gente pode ver aqui? Em cima de cada fileira vertical tem um número. Esse número vai de 1 até 18. Esses números são grupos, tá bom? São os grupos, que antigamente se chamava de família. Hoje a gente usa a palavra grupo, que é mais correto.
mas vocês podem encontrar por aí em livros ainda a palavra família. O que tem dentro de uma família? Tem características em comum, não é isso? Aham. Aqui não é diferente, é a mesma coisa. Cada grupinho desse aqui é chamado de família, era chamado de família antigamente por conta dessas características em comum. Então, todos os elementos pertencentes ao grupo 1 têm características em comum. Todos os elementos pertencentes ao grupo 2 têm características em comum. Aí, a gente pula, a gente dá um salto do grupo 2 lá para o grupo 13. A gente salta isso aqui. Todos os elementos do grupo 13 têm características em comum. Todos do 14, características em comum, e por aí vai, até chegar no 18. Por que que nós saltamos do 3 ao 12? Por quê? Esses elementos aqui são metais. Eles são os chamados metais de transição. A própria palavra transição nos remete a algo que não é estável. Vocês concordam? Aham, que está em movimento, né? Isso. Então, esses elementos de transição, eles são de transição justamente por não ter algo que deixe eles fixo em características. Então, por exemplo, o que é estudado desses elementos? Elétrons na camada de valência. Vamos falar disso. Na última camada dos elementos do grupo 7. Todos eles vão ter o mesmo número de elétrons na camada de valência? Não, não vão ter o mesmo número. Cada um se comporta de uma forma, cada um tem uma especificidade, um é mais reagente que o outro, então eles não seguem um padrão. Por isso que eles são elementos de transição. Tirando esses elementos de transição, que são esses aqui do meio, e obviamente essas duas linhas de baixo que pertencem a esse meio, tirando eles, todo o restante da tabela periódica, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, são chamados de elementos representativos, ok? Ok. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar elemento representativo ou metal representativo, vocês estão sabendo que está falando desses elementos que não estão nesse meio aqui, não são de transição. Os grupos têm nomes. Grupo 1, por exemplo, se chama metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Aí vamos lá, grupo 13. Esse grupo 13 aqui chama-se família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, guardem esse nome, isso cai demais em provas. Halogênios. Falou de halogênio, eu estou falando de elementos que estão no grupo 17. Desculpa, não pode nem encostar, que não passo para frente aqui. Entenderam? Falou de halogênio, está falando do grupo 17. Tá bom? Beleza. E grupo Mas 18. vale também. Oi? Vale também esses em azul ou é só os verdes? Em azul que você fala o quê? A coluna inteira ou só até a parte verde? Não, é só a coluna 17, que são os halogênios, ó. Não, eu falo assim, por exemplo, na 15, quando eu falo da coluna... Ah, sim, todos. Todos. Vale todos, tá? O nome do grupo aí independe se ele é um metal ou ametal. É o nome do grupo, tá bom? Tá. Aqui, halogênios. E o grupo 18, os mais conhecidos como gases nobres. Beleza? Beleza. Bom, aí embaixo tem uma outra especificação. 1A, 2A, lembra? Tá vendo aqui? Lembra que eu falei para vocês que antigamente era chamado de família? Sim. Isso aqui é especificação antiga. Algumas tabelas hoje trazem ainda isso aqui para poder relembrar, para poder, se alguém tiver dúvida algum dia, consultar. A letra A era representada para os elementos representativos. A letra B era utilizada para os elementos de transição. Então, vocês podem ver aqui, do 3 ao 12 é a letrinha B, tá vendo? E aqui são letrinhas A. Não se prendam a isso, tá? Não é utilizado mais hoje. Então, hoje a gente tem que saber do grupo 1 ao 18. E também nós temos linhas horizontais. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Eu vou só olhar minha menininha aqui, ver se ela tá tudo bem, que ela tá sozinha assistindo televisão. E já volto, tá? Tá. Menina, tá tudo bem? Tá
Qualquer coisa eu baixar no quarto do Google, tá? Faz arte não, hein? Prontinho. Vocês viram quantas linhas horizontais nós temos? 7. 7. Lembra quando a gente falou de modelo atômico? Até quantas camadas se tem conhecimento dos átomos hoje em dia? 7. 7. K, L, M, N, O, P e Q. Todas as vezes que vocês olharem para a tabela periódica, vocês vão associar esses números horizontais aos níveis energéticos, às camadas eletrônicas, tá? Então, o número 1 quer dizer primeira camada eletrônica, ou seja, camada K. O número 2 aqui quer dizer segunda camada eletrônica, ou seja, camada L. Número 3, terceira camada eletrônica, camada M, e assim por diante. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês que cada camada cabe um tanto X de elétrons? Sim. Então, na primeira camada só cabem 2 elétrons. Não cabe mais que isso. Então, todos os elementos da primeira camada vão ter, no máximo, 2 elétrons. Eles podem ter 3 elétrons? Não. Porque na primeira camada só cabem 2. Me falem, quantos elementos nós temos no primeiro período? Períodos são linhas, tá, gente? Linhas horizontais. Primeiro período, quantos elementos nós temos lá? 2. 2. Hidrogênio e? Hélio. Uhum. Agora eu pergunto para vocês. Quantos elétrons tem o hidrogênio? 3. 1. Quantos elétrons tem o hélio? 2. 2. Quantos elétrons tem o lítio, Li? 3. 3. Como ele tem 3 elétrons, ele não pode estar na primeira linha. Vocês concordam comigo? Sim. Porque na primeira linha só tem elementos que só tem a primeira camada. E na primeira camada só cabem 2. Por esse motivo que o lítio já parte para a próxima linha. Ó. Da segunda linha que ele tem 3 elétrons. Ou seja, todos os elementos da segunda linha vão ter 2 camadas. A camada K e a camada L. Vocês conseguem perceber que a tabela periódica ela tem uma matemática por trás do desenho? Sim. Então, ela está organizada dessa forma. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar para vocês nessa tabela. Bom, cada quadrinho aqui nós temos a letrinha representando o nome o símbolo do elemento. Algumas trazem o nome embaixo, outras não. Tá? Bom, e é isso. Aqui nós temos até 7 camadas, está organizado em ordem crescente de número atômico e tal. Nós vamos falar agora dessas propriedades periódicas. Eu não lembro se foi a Leandra que me perguntou. Foi você, né, Leandra? Foi. Em particular sobre raio. Uhum. A Leandra me mandou algumas dúvidas, pessoal, com relação à última aula dos modelos atômicos. E aí, é o seguinte, tem que ficar bem claro que Dalton criou um modelo que não é utilizado hoje, porque o modelo dele estava incorreto. Não é que estava incorreto. Naquela época, ele estava corretíssimo, porque era o modelo que se tinha na época. Hoje, nós temos observações daquele modelo que não explica muitas coisas, certo? Então, por esse motivo, ele foi evoluindo. Nós não podemos falar, Dalton errou. Não, com o que ele tinha na época, com a ciência que ele tinha na época, ele fez as proposições dele. Hoje, nós temos a ciência atual. Daqui a uns anos, nós podemos olhar para trás e falar, nossa, aquela época se usava tal medicamento para tal doença. Isso não faz sentido, era totalmente errado. Por quê? Porque com o passar do tempo, vão tendo estudos, né? Vão se refutando algumas teorias, vão acrescentando outros postulados, enfim. A ciência é assim.
Dalton falava que o modelo era, o átomo era indestrutível. Isso é verdade? Não, não é verdade. O átomo ele é destrutível, tanto que nós temos aceleradores de partículas, nós temos fusão nuclear, fissão nuclear. Então, é falso. Isso não é usado hoje, mas na época atendeu muito bem. Dalton falava que o que caracterizava os elementos, os átomos, né? Falava assim que todos os átomos de um mesmo elemento têm a mesma massa atômica. Isso é verdade? Bola de bilhar, né? Falava da bola de bilhar. É verdade? Não. Não é, porque lembra que eu falei para vocês da existência dos isótopos? Nós temos o mesmo elemento químico com massas diferentes. Então, não é válido. Mas ele falava, por exemplo, que quando elementos químicos diferentes se juntam, ele forma substâncias compostas. Isso é verdade? Sim. Se eu tenho elementos químicos diferentes, vamos falar da água. H2O, 2 átomos de hidrogênio. Isso, um átomo de oxigênio. Quando eu junto esses 3 átomos diferentes, 2 iguais e um diferente, eu formo uma substância composta. Tá? Então, é nesse sentido que o modelo atômico de Dalton tem uma contribuição importante. Também contribuiu muito nos estudos de massa, proporções e massa. Quando ele fala que elementos que se juntam em proporções diferentes. Tá falando que tá faltando 10 minutos para o término. Então, quando acabar, eu vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Tá. Beleza. Então, fala nesse sentido, que a contribuição de Dalton é válida nesse sentido. No finalzinho da aula, eu vou passar lá no grupo um site, um link, que tem algumas observações mais críticas. Ele traz os postulados antigos e comenta. Então, eu vou passar para vocês, depois vale a pena vocês darem uma lida, tá bom? Tá. Bom, da tabela periódica, nós temos propriedades que se seguem aqui. O primeiro é o raio atômico. O que é raio na matemática? Distância de um centro até a sua extremidade, certo? Para calcular o raio atômico, como não se tem um átomo sozinho para fazer experimento, o que eles fazem? Calculam a distância entre 2 núcleos de átomos juntos. Existem os átomos juntos e eles calculam a distância entre um centro, ou seja, o seu núcleo, e o centro do outro átomo, que é o outro núcleo. Essa distância, eles dividem por 2 e dá exatamente o valor do raio atômico. Aqui tem uns exemplos. Por que eles dividem por 2 mesmo? Porque tem 2 átomos. Eu quero saber o raio de um átomo. Eles entendi. Pegam a distância e dividem por 2, tá? Então, por exemplo, se tivesse 3 bolinhas dessa daí, eles iam dividir por 3? 3 átomos, quer dizer? Sim, mas aí no caso não é feita essa conta. É feito só com 2 átomos para facilitar, tá? Entendi. E tem que ser átomos idênticos. Falando do carbono, tem que ser átomo de carbono. Não pode ser um átomo de carbono e outro de hidrogênio, tá? Aí não faz sentido. Eles vão calcular o raio do átomo de determinado elemento. Olha essa tabela periódica aqui. Elas estão representadas por bolinhas de tamanhos diferentes. Vocês estão vendo? Sim. Isso aqui, ele é fiel ao tamanho, sim. Não na mesma proporção, na mesma escala. Mas ele está representando o aumento ou a diminuição do raio atômico entre os elementos da tabela periódica. Vocês podem ver que dentro de um mesmo grupo a gente lembra que são linhas verticais. Dentro de um mesmo grupo, qualquer grupo que vocês pegarem, o que está acontecendo? Vamos olhar para os elementos do grupo 1 aqui, ó. Ele parte pequenininho e começa a aumentar. Olha lá no grupo 18 dos gases nobres, ó. Começa pequenininho e começa a aumentar. Alguém sabe me falar o porquê que isso acontece? Porque eles estão em camadas diferentes? Tem alguma coisa a ver? Tem um número de camadas diferentes. Por exemplo, todos os elementos dessa linha aqui só tem uma camada. Todos os elementos dessa linha aqui tem 2 camadas. Por causa da atmosfera? Quanto maior o número de camadas, o que vai acontecer com o raio? Maior.
maior fica. Ele aumenta. Olha aqui para vocês verem o desenho de cima, ó. Tá vendo? Então, quanto maior o número de camadas, maior será o tamanho, o raio do átomo. Isso é fácil. Agora, vamos falar de elementos da mesma linha horizontal, do mesmo período. Vamos falar aí da terceira linha, terceiro período, ó, essa linha aqui, ó. O que está acontecendo com os elementos do mesmo período? Ele começa desse tamanho, e o que está acontecendo? Está diminuindo? Está diminuindo. Vamos pegar a terceira linha aqui, ó. Terceira linha é essa, tá? Ó, esse sódio tem 11 prótons, 11 elétrons. Esse magnésio tem 12 prótons, 12 elétrons. Esse alumínio aqui tem 13 prótons, 13 elétrons. E por aí vai, até chegar no argônio, que tem 18 prótons, 18 elétrons. Era de se esperar que quanto maior o número de elétrons na eletrosfera e maior o número de prótons no núcleo, maior seria o átomo, não é? Mas isso não acontece. Pelo contrário, ele diminui. Por quê? Alguém sabe? Um de cada vez, tá? Pra não dar briga. Bom, é o seguinte, pessoal. O núcleo, lá no centro, os prótons lá do núcleo, eles exercem uma força de atração aos elétrons que estão na eletrosfera. Então, eles atraem os elétrons para si. Devido a essa força de atração, é que os elétrons permanecem ali em sua órbita. Vamos falar assim, para vocês entenderem. Quanto maior o número de prótons e elétrons envolvidos nessa força de atração, maior será a força. Vocês concordam? Sim. Onde existirá mais força? Vamos pensar assim. Um exemplo hipotético. 3 pessoas de um lado, 3 pessoas de outro, puxando uma corda. Ali existe uma força, não existe? Sim. Vamos falar que essa força está em equilíbrio. Ninguém está saindo do lugar. Mas existe uma força de 3 pessoas de cá e 3 pessoas de cá. Se eu aumento o número de pessoas, eu coloco 5 pessoas de cada lado e 5 de outro lado, puxando a mesma corda e estão novamente em equilíbrio. Onde existe mais força? De 5 pessoas ou de 3 pessoas? Pera, repete de novo. Imaginem pessoas puxando corda, uma de um lado, outra de outro, certo? Certo. Se eu pego 3 pessoas de cá e 3 pessoas de cá puxando a corda, tem uma força envolvida nesse processo, não tem? Correto. Se eu aumento o número de pessoas, coloco 5 de cá e 5 de cá, essa força vai aumentar? Sim. Não, tá em equilíbrio, não tá? Não, tá em equilíbrio. Tá em equilíbrio. Nem os 5 de cá tá puxando na mesma força que os 5 de cá. Mas 5 pessoas põem mais força numa corda do que 3. Vocês concordam comigo? Ah, tá. Sim. 10 pessoas Correto. colocam mais força em uma corda do que 3. Então, quanto maior o número de pessoas, maior a força. Agora, vamos transpor isso para o átomo. Quanto maior o número de prótons e elétrons puxando, maior a força existente, não é? Correto. Se essa força é muito grande, é uma força de atração, gente. Atração, não é repulsão, é atração. Se essa força é muito grande, o que pode acontecer? O átomo vai se expandir ou ele vai ficar pequenininho? Vai ser. Eu acho que ele vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, porque o núcleo está puxando os elétrons para perto de si. Se essa força é muito grande, o que acontece? O átomo tende a ficar cada vez menor. Quanto maior o número de prótons e elétrons que estão envolvidos nessa força, menor vai ser o átomo. Então, ó, aqui, nesse sódio, 11 prótons estão puxando os 11 elétrons. Então, ele está puxando. Está aqui uma força contínua. Se eu for lá para o cloro, 17 prótons estão puxando os 17 elétrons. Então, a força existente é maior. O cloro fica mais compacto. Vocês concordam comigo? Sim. Por isso que o raio atômico, ele segue nesse sentido de diminuição
ou de aumento, tá? Então, Então, ele cresce de cima para baixo num grupo e da direita para a esquerda na tabela periódica, ó. Tá bom? Ele cresce do menor para o maior. Vocês podem ver que todos os períodos são assim. Alguma dúvida? Então, quanto maior a força, menor o átomo fica, né? Maior a força de atração, menor o átomo fica. Isso mesmo. Beleza. Tá bom? Fechou. Opa. Aqui um exemplo, ó. Dentro do mesmo período, quarto período, ou seja, todos eles têm 4 camadas, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui na família 2 também, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Todos eles são do quarto período, porém de grupos diferentes. O que está acontecendo? Quanto maior o número de elétrons, vocês podem contar, quanto maior o número de elétrons, menor fica o átomo. Porque a força de atração do núcleo sobre esses elétrons é maior. Pessoal, tá acabando aqui, vou mandar o link lá, tá? Tá. É uma propriedade periódica que cai bastante em processos seletivos, no Enem, tá? Então, é uma definição que vocês têm que entender. Se não tiver claro, podem mandar perguntas aí, que a gente tenta explicar de uma forma diferente. Volume atômico. Volume, a gente vai lembrar de volume mesmo. O que é volume? Vamos falar assim. Massa. Vamos Acho que é falar massa. de líquido. Volume seria 1 litro, 2 litros, ml, né? Depende da unidade de medida que a gente está falando. No caso do átomo, esse volume, ele vai estar relacionado a 1 mol daquela substância. Quantidade que é calculado com base no número de Avogadro, tá? E esse volume, ele cresce dessa forma aqui, ó. Que eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Do centro para extremidades, tá? Então, ele parte do centro e vai aumentando. Então, ou seja, os elementos com menores volumes atômicos estão no meio da tabela. Aí, partindo para a direita, vai aumentando o volume. Partindo para a esquerda, vai aumentando o volume. Isso aqui foram observações que foram feitas experimentalmente, tá bom? E foram tabeladas aqui. E ele aumenta de cima para baixo. Então, de volume, os maiores são os das duas partes de baixo da tabela. E aí, densidade. Densidade do átomo. Densidade, vocês lembram que densidade é a mesma coisa de dividir a massa pelo volume? Sim. Se é dividir a massa pelo volume, então ele é inversamente proporcional a essa setinha do meio aqui, ó. Tá? Se eu aumento o volume, a minha densidade cai. Então, as menores densidades vão estar nas duas partes de baixo da tabela, é inversamente proporcional ao volume. Geralmente não se cobra isso aqui a nível teórico, tá? Vocês têm que saber o que é e tudo mais, só que o raio atômico cai bem mais, tá bom? Uhum. Temperatura de fusão e ebulição também, tem aqui algumas observações, depois vocês podem dar uma lida no material, é a nível informativo mesmo. Energia de ionização, isso aqui é super importante, inclusive eu falei dessa energia de ionização na última aula, quando eu falei daquela questão do Enem. O que é energia de ionização? É uma energia necessária ao átomo para ele se tornar um íon. Lembra que eu falei para vocês que íon nada mais é do que um elemento que ganhou ou perdeu Carga. carga negativa, elétron, tá bom? Se ele ganha elétron, ele fica cada vez mais negativo, então esse íon é chamado de ânion. Se ele perde elétron, ele fica cada vez mais positivo, então esse íon é chamado de cátion. Aqui, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, quais são os elementos que têm a maior energia de ionização? Os gases nobres. Por quê? Eles já são estáveis. Para eu retirar um elétron daquele cara que já está estável, ou para eu doar um elétron para aquele elemento que já está estável, vai ser bem difícil. E exige uma alta energia. Eu tenho que fornecer uma alta energia para aquilo acontecer. É isso que é a energia de ionização. É uma energia necessária para aquele elemento se tornar um íon, tá bom?
Tá bom. Por último aqui, a eletronegatividade. Gente, isso tudo aqui é a base para tudo que se estuda na química. Não lembro se vocês lembram que eu falava em sala de aula. Aquela frase horrorosa do flúor, oxigênio, nitrogênio, lembra? Fui ontem no clube brasileiro. É isso aqui. Sim. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro direitinho quais foram as turmas que eu trabalhei isso, mas eu tenho certeza que no segundo ano eu falei isso aqui, um pouquinho. Na verdade, se estuda isso no primeiro ano, mas ele é utilizado em todos os anos do ensino médio, na química. Então, se você entende eletronegatividade, você entende perfeitamente ligações químicas, você entende perfeitamente química orgânica e por aí vai. A eletronegatividade nada mais é do que a capacidade, a força de um átomo em atrair elétrons, tá? Qualquer reação química, qualquer ligação química acontece a nível eletrosfera, ou seja, só se mexe, só se altera nos números de elétrons, tá? Só se compartilha elétrons em uma ligação química, ou doa ou perde elétrons na ligação iônica. Se eu estou falando do núcleo, a gente está falando de radioatividade, de energia nuclear, e é outro assunto, tá? Nas reações químicas gerais, acontecem alterações na eletrosfera. Então, para entender isso, eu preciso saber o que é eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Capacidade de um átomo em atrair elétrons. O próprio nome fala, eletronegatividade. Eletronegatividade, pronto. O que acontece aqui? Essa eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita na tabela. Olha aqui, ó. Ela aumenta daqui para cá. E de baixo para cima. Esses números que vocês estão vendo embaixo de cada elemento é um número relacionado à eletronegatividade, tá bom? Uhum. O que acontece aqui, ó? O flúor é o elemento com maior eletronegatividade que existe. De todos os elementos, o flúor é aquele elemento que mais puxa elétrons para si, que ele mais tem força para puxar. Lembra daquele exercício lá da aula passada, que caiu no Enem, que falava do xenônio, que é um gás nobre? Ele já está estável, porém, conseguiram sintetizar um elemento onde ele fizesse uma ligação química com o flúor. Lembra disso? Sim. Por que o flúor e não outro elemento? Porque ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, o flúor, ele vai conseguir provocar uma alteração a nível eletrosfera de outro elemento. Ele vai conseguir isso porque ele é muito eletronegativo, então ele tem muita força para puxar esse elétron, tá bom? Então, a eletronegatividade cresce nesse sentido aqui. E para vocês lembrarem a ordem dos mais eletronegativos, lembra daquela frasezinha lá que eu levei para a sala de aula. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pastel hoje, lembra? Sim. Então, aí são esses aqui, ó. Onde estão localizados os elementos de maior eletronegatividade? Aqui, ó. Observem. Todos aqui, ó. Uhum. Parte da tabela Das periódica. últimas colunas, né? Das últimas colunas. Por quê? Porque a eletronegatividade deles é maior. A partir dos amarelos? Não. Começa do flúor, né? Ah, entendi. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Usar metais, né? Usar metais. Lembra que o hidrogênio, ele tá lá na última sequência? Da sequência? E depois do hidrogênio vem todos os metais. Lembra que eu falei para vocês? Sim. Então é isso. Bom, nós não podemos falar de tabela periódica de átomo e não falar de distribuição eletrônica, porque a distribuição eletrônica ela nos ajuda muito a prever comportamentos de átomos, a prever ligações químicas, tá? E aí, então, quem foi responsável pelo maior estudo nessa área foi Linus Pauling. Foi um químico, tá? Dos Estados
Unidos, ganhou o prêmio Nobel com relação às ligações químicas, ganhou o prêmio Nobel da Paz com relação aos testes nucleares que era realizado na época, e ele ficou conhecido também porque ele fez uma dieta da vitamina C. Para ele, a vitamina C era muito importante no sistema imunológico da pessoa, e de fato é. Só que ele fez uma dieta baseada somente na ingestão da vitamina C por muitos dias. Então, ele se intoxicou com essa vitamina e descobriu-se, então, que o excesso da vitamina C causava uma intoxicação ao corpo. Tá? Então, nada em excesso é legal, né, gente? Bom, Verdade. qual foi a contribuição dele para esses estudos das camadas eletrônicas? Primeiramente, nós sabemos que a eletrosfera está dividida em até 7 níveis de energia. Pessoal, existem estudos recentes onde se descobriram em laboratório elementos químicos que pudessem ter até 8 camadas. São estudos recentes, geralmente não se ensina isso no ensino médio, mas já tem algumas tabelas que trazem algumas informações a respeito, tá? Mas a gente continua tratando somente até 7 níveis, até isso ser realmente, de fato, incorporado ao ensino básico, tá bom? As camadas têm nome, por letras, K, L, M, N, O, P e Q, e aqui nesse quadro, olha para vocês verem, cada camadinha tem um número embaixo, que é o número máximo de elétrons que cabe em cada camada, tá bom? Uhum. Beleza. E dentro de cada camada dessa aqui, cada camadinha dessa tem subcamadas. Ai, sei lá para trás. Tem subcamadas. Então, dentro de uma camada existem subcamadas. Quais são essas subcamadas? S, P, D, F. São as principais. G, H, I são subníveis vazios, porque não se tem conhecimentos específicos, estudos específicos com relação a isso. Então, o que a gente tem até hoje é S, P, D e F. Dentro desses subníveis, cabe também o máximo de elétrons. Então, por exemplo, subnível S só cabem 2 elétrons. Subnível P cabem 6 elétrons. Subnível D cabem 10 e subnível F 14. Vamos voltar aqui. Dentro do nível K, cabem 2 elétrons. Quais subníveis esse nível K vai ter? O S. Só o S. Não tem mais nenhum outro, porque ó, dentro do S cabem 2. É o máximo que cabe no K. Aqui na camada L, cabe 8 elétrons. Quais os subníveis que ele vai ter, o camada L? SP. S e P. Se ele tem o S e o P, 2 mais 6 dá 8. Vamos lá na camada M. Lá cabem 18 elétrons. Quais subníveis ele vai ter? SPD. SPD. 2 mais 6 mais 10 dá 18. Lá na camada N, 32. SPDF. SPDF, tá? 2, 6, 10 e 14. Aqui, pessoal, isso aqui é um estudo de Heidelberg, onde ele calculava por uma equação que o número de elétrons era 2 vezes n elevado a 2. Então, ele achou esses valores aqui. Mas, na realidade, o que nós temos de conhecimento até hoje são somente esses aqui, ó. Tá? Então, na camada O cabem 32, na camada P, 18, camada Q, 2. É o que se conhece até hoje. Se descobrirem elementos químicos que têm maior número de elétrons em cada camada aqui, aí eles vão passar a usar o quê? A subcamada G, H, I, mas não se conhece até hoje, tá? Então, a gente vai usar sempre isso aqui, que são os resultados experimentais do que nós temos hoje na natureza, tá bom? Tá bom. Beleza. Ok. Aí a gente traz o diagrama montado de Linus Pauling, que é isso aqui. Ele pegou todas as camadinhas energéticas e colocou em ordem crescente de energia. Tá? Ele montou camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Tudo que se tem conhecido até hoje. Na camada K, só que tem subnível S. Na camada L tem o S e o P. Na camada M, S, P e o D. O que eu mostrei para vocês agora, no anterior. Como que ele
colocou isso em ordem crescente de energia? Ele fez experimentos, obviamente. Não veio por iluminação divina essas informações para ele. Ele fez experimentos e verificou a ordem crescente daqueles elementos, daquela distribuição eletrônica dos elementos. O que era de se esperar? A ordem natural dos fatos. 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Não era isso que era para ser esperado? Sim. Acabou todos os do grupo 4, vem do grupo 5, depois todos do grupo 6, depois todos do grupo 7. Mas não é isso que acontece na realidade. A energia era medida através de experimentos. Então, ele verificou que primeiro vinha a 1s2, com uma energia mais baixa, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, 3p6. Qual que seria depois? 3d10. Mas não era. É o 4s2. É o 4s2. Ele viu que a 4s2 tinha uma energia menor do que a 3d10. Por que será? Por causa da Porque capacidade de vai dar 2. elétrons. Capacidade de elétrons. Subnível D é muito mais energético, lá cabem 10 elétrons, o subnível S só cabem 2. 2. Tá? Então, como esses subníveis eles estão bem próximos, porque as camadas são próximas, ao medir a energia, ele verificou que a 4s2 tem uma energia menor do que a 3d10. Então, ele colocou isso em ordem crescente. Isso acontece em outros lugares também, ó. 3d10, 4p6, não era para ser depois do 4p6, não era para ser 4d10? Não é? É 5s2, que tem uma menor energia do que a 4d10. Então, o que ele fez? Ele colocou isso aqui, construiu e traçou retas paralelas na diagonal. Se vocês seguirem essas retas paralelas aqui, essas setas, vocês vão estar na ordem crescente de energia de acordo com o diagrama. Não tem erro. Então, vem primeiro essa seta, 1s2. Acabou a setinha, eu vou lá para a próxima, ó. Vou no início da próxima e desço. Sempre nesse sentido. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Beleza. Depois vocês podem consultar e fazerem exercícios que eu vou mandar na lista, tá? Vou dar alguns exemplos lá para vocês entenderem. Então, aqui finaliza essa apresentação que eu irei colocar lá daqui a pouco, no grupo. E aí a gente vai falar um pouquinho de 2 exercícios para a gente finalizar. Tá tranquilo? Sim. Sim, por enquanto. Por enquanto tá tranquilo? Uhum. Ó, são 2 exercícios. O 99 do ano de 2017 do Enem. Ó, no ar que respiramos, no ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Todas as vezes que vocês ouvirem falar de inertes, significam elementos, agentes que não interagem, que não sofrem reação. Eles estão ali, mas não interagem, tá? Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto, o inativo. E, de fato, são, de tal modo, inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro. Quem era o estrangeiro? Era o xenônio, tá? Esses nomes eram gregos. Então, xenônimo significava estrangeiro. Ele conseguiu forçar ele a se combinar fugazmente com flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Gente, olha para vocês verem, em 2017 caiu uma questão do mesmo jeitinho de 2019, do xenônio e do flúor. Lembra da questão que eu trouxe na aula passada? Sim.
Segunda questão, hein? Só que ele mudou a pergunta, obviamente. Lá eles estavam perguntando sobre a camada de valência, os elétrons que tinha na camada de valência. Aqui eles estão falando de propriedades periódicas, tem a ver com a aula de hoje. Ó, qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Nós sabemos que o xenônio é um gás nobre, ele não reage, ou não era para reagir, certo? Mas ele conseguiu forçar uma reação entre o xenônio e o flúor. Por que o flúor foi escolhido? Qual é a propriedade periódica que a gente viu hoje aqui, que o flúor tem? Eletronegatividade. Isso, é eletronegatividade. Então, ele tem uma alta eletronegatividade. É mesmo, ele atrai, né? Isso, por esse motivo ele consegue atrair fortemente os elétrons do outro, que já está estável, mas ele consegue atrair muito fortemente, então ele consegue forçar ali uma ligação química. Então, a letra C. Entendi. 2018, também. Questão 105. Essa aqui foi 2017, né? Essa aqui é 2018. Ó, questão 105. Na mitologia grega, ou seja, falando de mitologia de novo, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com a do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, hoje ele é chamado de Nióbio, e o outro de Tântalo. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos 2. Esse aqui foi um trecho retirado desse livro aqui, Colher que Desaparece, tá? Aí vem a pergunta. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas se deve a quê? Letra A, terem elétrons no subnível F. Letra B, serem elementos de transição interna. Letra C, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Letra D, terem seus elétrons mais externos no nível 4 e 5. E letra E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o Enem, ele testa muito a sua interpretação de texto? Sim. A resposta está no enunciado, vocês não precisam fazer nada. Está no enunciado. Ó, aqui, ó, nesse trecho. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com a do elemento de número atômico 73 que já chegaram a ser confundidos. Pessoal, onde que nós encontramos elementos com a mesma propriedades físicas e químicas? No grupo. No mesmo grupo, na mesma família, lembra? Mesma coluna, né? Mesma coluna. Todos os elementos da mesma coluna, desde que eles sejam elementos representativos, nós podemos falar que eles têm funções não, propriedades parecidas. Mas, ainda assim, aqui está a distribuição eletrônica desses elementos. Nós pegamos 41 elétrons e distribuímos ele em ordem crescente de energia, utilizando aquele diagrama. Depois vocês vão fazer, eu vou mandar esse arquivo aqui também, vocês vão fazer isso aqui, sem olhar, depois compara, tá bom? Para ver se vocês acertaram. Tá. 1S2, 2S2, 2PC. Nós podemos ver o quê? Que ele pertence à 5ª linha, certo? Ele está no 5º período, esse aqui. E o tântalo, ele está no 6º período. Então, um é da linha 5, o outro é da linha 6. Então, esse tem 5 camadas, esse tem 6 camadas. Todos eles são elementos que têm transição interna no D. Tá?
Se a gente for lá na tabela periódica, deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Professora, depois tem como a senhora mandar esse link da tabela periódica lá no grupo? O link? Tipo, para download dela, baixar no computador, celular. Eu vou mandar essa apresentação aqui, pode ser? Porque ela já está aqui, ó. Pode? Beleza, pode ser. Aqui, ó, nióbio está aqui e o tântalo está aqui, tá? Apesar deles serem elementos de transição, nesse caso, o próprio enunciado trouxe para vocês que eles têm propriedades muito parecidas. Quando o enunciado já te traz essa informação, então quer dizer que você já pode confiar no que ele está falando, que é fato, que é correto, tá? E que realmente eles participam do mesmo grupo. O que não pode ser levado em consideração aqui nos metais de transição? O número de elétrons na camada de valência, tá? Número de elétrons na camada de valência. Qual que é a camada de valência desse aqui? 5s2, certo? Uhum. É a última camada. Esse aqui, 6s2. Pelo fato deles terem subnível D como sendo o mais energético, a gente não pode considerá-los, tá? A gente não pode considerá-los como se fosse um elemento representativo. Se vocês forem fazer a distribuição eletrônica dos elementos representativos, vocês vão ver que todos eles, daqui ou de cá, independente do número atômico, eles vão terminar no S ou no P, como mais energético. Então, não vai ser nem D e nem F, tá? Por esse motivo que eles têm propriedades químicas distintas. Bom? Mas aí, nesse caso aqui, o próprio enunciado já trouxe a resposta para vocês, tá? Eles não têm propriedades químicas e físicas porque eles têm elétrons no subnível F, não tem nada a ver. Não tem nada a ver também deles terem elementos de transição interna. Não é essa a resposta. A resposta mais sensata seria a letra C, porque eles pertencem ao mesmo grupo e trazem, como se diz, propriedades semelhantes, tá? Estão localizados na família dos alcalinos e alcalinos terrosos. Gente, alcalinos e alcalinos terrosos, grupo 1 e 2. Nunca que eles são de lá. O que te prova isso? Se você não tem tabela periódica para consultar, você só tem essa informação que eles te passaram, o que vai te provar que eles não são metais alcalinos nem metais alcalinos terrosos? Para ser metal alcalino, o mais energético deles tem que terminar em S1, tá? Se for metal alcalino terroso, em S2. Nenhum deles termina com isso. Vocês concordam comigo? Sim. Termina com 4D3, 5D3. Então, para ser metal alcalino, S1. Metal alcalino terroso, S2. Oi. Daria para ver também pelo número de prótons, né? Que eles não são da primeira. Então, você tem que fazer a distribuição. Se você não tem a tabela periódica, não dá para saber. Se ele não te dá a tabela periódica, te dá só o número atômico, como ele fez aqui, ó. Suponhamos que lá não tem a tabela para vocês consultarem. Vocês só tem isso aqui de dado, ó. Aí tem que fazer a distribuição eletrônica para vocês verem onde que eles estão. Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Eu trouxe só esses dois exercícios hoje para não ficar muito extenso. E também pelo horário, né? Horário de almoço e tudo mais. E a nossa próxima aula fica para terça que vem, é isso? É. Sim. Ok, então vai ser uma aula por semana, né? Sim. Correto. Beleza.